Antes de mais, tenho muita pena o Miguel Catalina não estar aqui. Ele é um tipo fantástico. É engenheiro e é arquiteto e há mais de 20 anos que trabalha na província de Málaga no combate aos incêndios, que na verdade é um dos locais mais perigosos em que se pode viver no que diz respeito às zonas UIF. Portanto, ele tem, tanto é operacional como é investigador. Lamento muito ele não estar presente, mas ele tinha outra conferência à qual devia assistir e, portanto, não pôde estar cá. Não obstante, ele pediu-me que apresentasse o trabalho dele sobre a vulnerabilidade dos edifícios em incêndios florestais. Ele é atualmente diretor do Instituto de Prevenção de Incêndios Florestais para a província de Málaga. Estas são essencialmente as principais ideias e, aliás, essencialmente eu quero falar-vos de algumas ideias e algumas conclusões do trabalho experimental que eu tenho realizado na área de incêndios florestais nos últimos 20 anos. E irei também, essencialmente, apresentar-vos alguns excertos do livro que ele escreveu, que em espanhol se designa Los Edificios en los Incendios de Interface Urbano-Florestal. Estou a fazer publicidade aqui ao livro porque recomendo a sua leitura e podem ter a certeza que não tenho nenhum ganho financeiro de venda do manual, mas na verdade ele aqui fala das vulnerabilidades dos edifícios em incêndios florestais. Ele essencialmente tece algumas considerações gerais, fala dos combustíveis e da carga do fogo, o desenho dos edifícios, os revestimentos das paredes, dos telhados, os parâmetros das janelas e basicamente o que ele aqui apresenta, já foi tudo dito aqui, mas apresenta-lo de uma forma diferente. Algumas das considerações gerais que ele tece são as seguintes. Em termos gerais, ele acha que os edifícios em zonas UIF se encontram mal equipadas, com pouca proteção contra os incêndios florestais. Por outro lado, o acesso a habitações situadas nas montanhas é frequentemente difícil. Ele próprio já sentiu na pele estas dificuldades. Às vezes trata-se de construções ilegais e que sabem isso, os proprietários sabem isso e, não obstante, às vezes reclamam ajuda, esperam por ajuda, sabendo que o acesso será complicado. Para além de mais, as casas localizadas em desfiladeiros ou em costas encontram-se alinhadas com os ventos dominantes, tornando-as assim ainda mais vulneráveis. Relativamente aos combustíveis, temos o mato e as árvores que crescem à volta das casas e a remoção destas não é a solução ao problema, é apenas parte da solução. Na Andaluzia, o calor é muito intenso e por isso a sombra é valiosa. Ora, pedir aos proprietários das casas que abatam as árvores é quase que criminoso, é um pedido muito exigente. Para além do mais, as sebes verdes
contém grandes quantidades de material morto e, portanto, quando entra em ignição é muito difícil de apagar. Para além das sebes, temos também as trepadeiras que são forte condutoras de chamas, atraindo assim chamas para a entrada das chamas nas casas. Ele acrescenta que, conforme as espécies, o regime de irrigação, de corte e aparo das sebes, todos são fatores que podem afetar a carga total de incêndio sobre a casa. Os proprietários muitas vezes competem entre si sobre quem é que mantém a sebe melhor cortada, mais aparada, com muito material morto lá dentro. E o sol não penetra, portanto, não. O que também contribui. Portanto, qualquer estrutura, qualquer árvore que acumula partículas, os materiais que caem, a matéria morta que cai das árvores, mas que fica presa nos ramos das árvores, também apresenta combustível, material combustível, a existência de material combustível. Os automóveis estacionados perto das habitações ou em garagens abertas também constituem um problema muito grave, uma vez que 20% dos automóveis ou 20% do peso total dos automóveis é combustível inflamável. Para além do mais, ele considera que os edifícios com formas irregulares são mais vulneráveis, para além de que os edifícios com formas verticais canalizam o fumo e o calor convecto. Ainda também não discutimos muito a questão do fumo. O fumo é o fator que primeiro chega às habitações e muitas vezes é o único fator que nos obriga à evacuação. O autor aqui diz que devíamos conhecer melhor a composição do fumo, densidade, quantidade, pontos de entradas, o gradiente de pressão, janelas abertas, portas abertas. Pessoalmente, eu não entendo este protocolo que estabelece muito concretamente que devemos fugir do local, fechando as portas atrás de nós, e, no entanto, nós não informamos as pessoas sobre esta primeira medida preventiva. Na verdade, as pessoas começam a fugir, deixando as portas e as janelas abertas, criando maior perigo ainda. E o mesmo se aplica às correntes de ar que atravessam as chaminés. O que é que nós fazemos com as chaminés? Devemos tapá-las ou deixá-las abertas? Será que a corrente de ar pode ser favorável ou não? Depois temos os terraços, as caleiras e outros elementos horizontais que favorecem a acumulação de cinzas e de fagulhas. Ele também
fala muitas vezes das aplicações laterais das casas que transferem o calor para dentro da casa, bem como os materiais são utilizados para revestir as paredes. Podemos ver aqui alguns dos valores de transmissão de calor dos vários materiais. Quando expostos a grandes fluxos de calor, estes revestimentos laterais podem fissurar e acabar por entrar em falha mecânica. Quanto ao telhado, à cobertura, o autor diz que as telhas de barro que tradicionalmente utilizamos em Espanha e em Portugal também, quando expostas a fogo intenso, acabam por rachar. Falhas nas telhas ou telhas partidas também constituem um perigo para a entrada de fogo em casa. As telhas de barra normalmente quebram-se, racham, devido à ação do fogo. Quando temos uma fonte de calor muito incidente, muito focalizada, ocorre quebra. O fogo é transmitido através de madeiras, das madeiras por baixo das coberturas. E regar ou cobrir com água as coberturas é inútil, porque a água não chega a impregnar as estruturas de madeira subjacentes. O material combustível, como os ramos nos beirais, acabam por atrair fogo para o interior das habitações. Uma cobertura plana é mais resistente à ação do fogo. Por fim, e esta mensagem é comum, todos os investigadores e bombeiros dizem o mesmo. Se quiserem salvar uma casa, devem começar pelas janelas. As janelas têm um papel muito importante no que diz respeito às vulnerabilidades das habitações. O autor diz que devemos ter em conta vários fenómenos ao expor as janelas ao fogo. Quebras no caixilho. Many tail enters of smoke, firebrands, fire flames. E sabemos também alguns outros aspectos. O que é dito aqui também algo interessante é que é verdade que o vidro duplo, que tem um espaço, não é, entre os dois vidros, quando é aquecido, sobretudo quando existe uma cortina por dentro, algum do calor volta a refletir-se no vidro e o gás começa a aquecer-se cada vez mais e cria uma pressão interna que não é libertada e que leva, de facto, à quebra do vidro. Ele tem muitos exemplos, o autor tem muitos exemplos. Mas, de facto, a transmissão do calor através deste vidro duplo hermético depende, claro, do gás e também da largura.
As claraboias, os vidros das claraboias, também são submetidos ao contacto com brasas. E quando existe uma fonte de calor, mesmo que seja pequena, mas em contacto com o vidro, existe uma diferença de temperatura que poderá levar ao aparecimento de algumas rachas e possivelmente depois à quebra do vidro. E isto, de facto, leva precisamente a essas tensões mecânicas e essas deformações. E descobriu-se que, de facto, uma diferença de 30 graus poderá levar, de facto, a esta quebra, a estas rachas no vidro. E que depois basta haver mais algum problema a nível do caixilho e mesmo, lá está, da reflexão, da radiação nas cortinas. Temos o caixilho. Depois temos o vidro em si, que não está, por exemplo, sujeito à radiação ou que reage de uma forma diferente à radiação. E foi algo que já se viu muito frequentemente, que é muitas vezes aí que aparecem as rachas por causa da diferença de temperatura que existe entre o caixilho e entre o vidro. E eu também coloquei a questão porque é que às vezes colocar água no vidro leva à quebra do vidro, é óbvio, claro, é uma diferença de temperatura. E, sobretudo, se não for aplicada de forma uniforme. No que diz respeito às persianas, é o que os nossos colegas já concluíram. As suas conclusões baseiam-se em observações em incêndios reais, que de facto as persianas são mais uma camada de proteção contra a radiação, mas há um aspecto interessante no que diz respeito às caixas das persianas. Quando temos a persiana toda puxada para cima, está toda enrolada na sua caixa, que temos uma grande massa de material combustível em contacto com o interior e muitas vezes é através da caixa da persiana que o fogo entra dentro de casa. Ou seja, realmente mais vale a pena ter as persianas descidas. Eu espero que tenham achado estas conclusões interessantes. E se tiverem outras questões, com certeza que as podemos encaminhar as perguntas para o Miguel Catalina e eu espero que da próxima vez ele possa estar aqui presente connosco.